Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo jóia, querido? Maravilha. Seja muito bem-vindo ao nosso perfil. É um prazer muito grande estar aqui com você para a gente falar de Obrigado. tudo que a gente mais gosta, que é a missão. Maravilha, bom demais. Alexandre, para quem não, eu já dei aqui uma breve introdução para falar de quem é você, para as pessoas terem uma ideia de como que a gente vai seguir com o nosso bate-papo de hoje. Mas antes que Ok. você se apresentar, eu gostaria de fazer uma oração, pode ser? Claro, por favor. Perfeito, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui, dessa vez com o Alexandre, para que nós possamos conhecer um pouco do testemunho, da transformação da vida dele e também como ele tem se dedicado à sua obra. Que essa live de hoje possa alcançar muitas pessoas e que mais pessoas possam se sentir tocadas e sentir o desejo de também se envolver nesse trabalho maravilhoso. Abençoe cada um de nós e que a sua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Ale, Deus. Deixa eu só ajeitar um pouquinho melhor para vocês me verem um pouco melhor. tá dando para Melhor? ver aqui perfeito. Tá Tá joia? Ah, então redondo. beleza. Deixa Vamos eu... lá. Vamos lá. Se apresenta um pouco, conta um pouco quem. Eu contei um pouco quem foi, um pouco quem é o Alexandre Canhone ou o Xande. Pois é, muito prazer, um abraço para todos que estão chegando, todos que vão estar entrando nesse bate-papo. Não sei se vai ser aberto para perguntas também. E muito boa noite para todos vocês. Bom, o Alexandre é um servo do Senhor, né? Que tive esse impacto de Jesus na minha vida em fevereiro de 95. E de 95 para cá, servindo o Senhor de todo o meu coração, com todas as forças, e procurando agradar o coração do Pai, né? Seguindo os passos de Jesus, saindo de um mundo de fama, de sucesso, de televisão. Trabalhei na Rede Globo, foi uma das TVs que foi onde eu tive mais destaque, mas tinha trabalhado em outras também. Em Minas, participei de produção e de várias participações em programas locais. Gostava dos bastidores, gostava do sistema de produção, né, de fazer acontecer a coisa. E sendo um sanguíneo, então, até alguns pastores até que falam, Xande, você não é sanguíneo, não, você é hemorrágico. Então, eu tinha essa questão desse perfil de estar ali na liderança, de produção, de coisas. E aí, o Senhor me deu dons na área de instrumentos, sou instrumentista, e em fevereiro de 95, o Senhor impacta o meu coração, e eu entendi que ele falou, chega de ficar usando os dons que eu te dei para você mesmo, para a sua glória, né? Para você ficar retendo aplausos para você mesmo, porque eu sou o Senhor dos senhores. E os dons que eu te dei foi pela graça, então agora você vai usar para a minha glória. Aleluia. E assim, Glória a então, Deus por isso. começou um processo de desconstrução daquilo tudo que foi montado, construído na minha mente, no meu coração, nas minhas atitudes. Então, começa um processo de arrebentar com o vaso, amassar ali, destruir tudo e começar a ter um fundamento em Cristo, né? Então, isso dói a beça. Foi muito dolorido, mas se não for assim, não há vida de Cristo em nós, né? Então, e até hoje, isso, o Senhor trabalhando na minha vida, na sua, de todos que se predispõem a estar querendo seguir os passos do Mestre Jesus. Então, falei um pouquinho só, né? Venho de um mundo conturbado, outros segmentos religiosos, outras ideias, filosofias. E aí, como diz a palavra, Jesus propõe, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Então, eu tenho que negar as minhas vontades para fazer a vontade do Pai. Amém, amém. Lindo. É emocionante poder ouvir isso de você. Claro, de uma forma bem resumida, mas é muito lindo ver a transformação de uma pessoa que se entrega completamente para a causa de Deus.
E já que você comentou aí, né, que você foi transformado, ele trabalha em você até hoje, qual é essa influência de Jesus na sua vida, o poder do Espírito Santo atuando através de você? Quais são os trabalhos que você tem desenvolvido hoje? Eu comentei aqui algumas coisas, né? Eu falei um pouco do Níger, falei um pouco aqui no Brasil, também vi lá você entregando algumas cestas básicas. Que trabalho é esse que você faz? Qual que é esse projeto? O que você tem? Assim, logo quando eu entrei, em 95, quando Jesus impactou o meu coração, eu entrei de cabeça, de mergulho mesmo. Eu falei, pronto, agora daqui para frente é Jesus. E eu tinha que aprender, porque eu era um neófito, nascido de novo. Tinha que me alimentar como um bebê, né, espiritualmente. Estava começando do zero. E eu precisava de ter pessoas que me apoiassem, me ensinassem, tivessem paciência comigo, porque não é fácil você sair de um estrelato secular, mundano, egocêntrico, cheio de loucuras, né? E você agora então tem que parar tudo isso para viver a vontade de Deus. Então foi um impacto muito forte na minha vida. Eu tive desesperos, tive dores, lutas internas e muitas coisas muito fortes nesse processo de libertação, inclusive, ok? Mas, glória a Deus que teve pessoas que ouviram a voz do Senhor e falaram, não, cuida desse menino aí, cuida aí, porque eu estou trabalhando na vida dele. E, então, interessante que eu comecei estudando a palavra em São Paulo. Aí, quanto mais a gente estuda, eu sempre falo isso, né, nos comentários, né, nos bate-papos, quanto mais a gente estuda a teologia, enfim, a palavra, mais você sabe que não sabe nada. Porque é uma fonte inesgotável, não existe esse negócio, sei tudo, isso é conversa fiada, isso. Porque a palavra é o próprio Jesus. Então, quando você começa a ser limpo pela palavra, o Senhor está sempre te limpando, te renovando de pensamentos, de coisas que vão entrando na sua mente, sem querer. Às vezes, um programa que você assiste, está lá, você está num salão, você está no mercado, está numa TV ligada, de repente entra alguma informação na tua mente, ou você ouve alguma coisa que Jesus não condiz com isso, não aprova. Então, você tem que ir para a palavra. E aí a palavra vai te limpando. Por exemplo, você vai em Filipenses 4:8, que é um texto que me ajudou muitíssimo. Finalmente, irmãos, Paulo falando aos filipenses. Então, finalmente, irmãos, tudo que é puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se é louvável a Deus, então nisso pensai. Ou seja, se a gente pegar só esse versículo, irmão, você pega e chega para algumas outras famílias que falam que seguem o Senhor Jesus e que cultuam, vão no templo, tudo, ok? E será que, de fato, vai uma análise agora para nós, né? Para cada um, né? Examine-se a si mesmo. Será que, de verdade, tudo que você tem assistido na TV, tudo que você tem visto no Facebook, será que todo tipo de conversa você tem se esforçado para ser baseado nesse texto, só nesse versículo? Tem sido amável, tem sido verdadeiro, tem sido puro, tem sido louvável a Deus? Porque se a gente começar a pensar simples assim, não vamos nem entrar em exegese, nada, não vamos complicar, vamos simplificar. O Senhor disse que é para a gente pensar em coisas puras, edificantes, amáveis, vinda do trono, pensar nas coisas lá do alto, nós daqui da terra. Será que, de fato, como é que eu posso seguir o meu Jesus, que a gente viu? Ele expulsava demônio, falava sobre espíritos imundos, ok? E eu falo, não, eu sigo o Senhor, saio de um culto, venho já jogando um joguinho de monstro no carro. Então, de monstro, de demônio. Então, assim, tem alguma coisa que talvez não está sendo tão claro. O inimigo tem cegado o entendimento, de fato, até daqueles que servem o Senhor de todo coração puro. Porque eles acham que não tem nada a ver. Isso, não, mas não tem nada a ver. O filme que eu vejo de terror é beleza, mas não tem nada a ver. Mas e o que entra na mente se a palavra está dizendo outra coisa? Sim. Então, assim, não sou nenhum legalista, não sou nenhum radical, mas é simples.
É olhar para a Mas palavra. ficou bem claro, porque essa é a base, né? Se a gente precisa entender o conceito para poder nos ajudar. Senão, se a gente continua nos nossos vícios, seguindo uma vida dupla, de que maneira que a gente vai conseguir entender o Evangelho e seguir na missão que Cristo nos chamou, né? Ele nos comissiona para sermos luz. Se eu só completo a minha vida com coisas ruins, de que maneira que eu vou transmitir? Né? Se meu coração está cheio de podridão, como que eu vou me transbordar? Como que eu vou anunciar as boas novas do Evangelho? E Alexandre, sobre essas boas novas do Evangelho, como que é a abordagem lá no Níger para alcançar as pessoas? Eu imagino que é um país que tenha muitos muçulmanos, né? A maioria seja dessa religião. Como que é a abordagem? Você pode chegar lá falando de Jesus e tudo mais, ou não? Como que é Ok. isso? Qual que é o passo? Deixa eu só responder a primeira pergunta, que eu acabei dando uma introduçãozinha, mas ficou longa. Me Uhum. perdoe. Não, tudo bem. Então, são trabalhos no Níger, na África, na Índia e agora no Brasil. No Brasil, são 20 pontos de favelas ou comunidades, como alguns falam, Que legal. e doando cestas básicas, roupas, máscaras. Então, domingo agora, brinquedos. Domingo agora a gente vai ter uma ação na cidade de Tiradentes, inclusive, e lá vai estar indo algumas pessoas, alguns outros amigos meus que é do meio secular, mas também que tem Cristo no coração, e outras pessoas do bem. Então, a gente está formando equipes aqui em São Paulo agora, Que legal. exatamente porque não vai parar mais. Porque muitos falavam, Xande, você é brasileiro, tudo, 18 anos na África, 10 anos na Índia. E o Brasil? É só, e o Brasil também precisa. Eu falava, não, mas vai ter um tempo. E aí, com a pandemia, de março para cá, tivemos que vir, ok? E o Senhor preparou tudo isso e tem acontecido coisas maravilhosas. E o projeto já está também em São Paulo fundamentado. Estamos em tempo de formação das equipes, que são vários bairros, né? Zona Sul, Zona Leste, Santo André, o ABC, São Caetano. Então, e como que é o nome do projeto? Então, é o mesmo AGD, só que esse projeto específico porque em São eu vi Paulo, lá um tive fome, não é? Eu tive fome e me deste de comer. Então, a gente introduziu, é mais um braço, como no Níger, que eu vou falar daqui a pouco. Tem um centro esportivo, escola de costura para mulheres, creches, enfim. Aqui a gente está começando com os trabalhos em comunidade. Então, esse trabalho com comunidade está se chamando Tive Fome e Me Deste de Comer, que é um texto do próprio Senhor Jesus em Mateus, né? E então é isso. Agora, para a segunda pergunta, o Níger foi assim. Primeiro, o Níger é um país muçulmano, tá? 98,5%, 6% são muçulmanos. Nós já tivemos vários tipos de opressão, ameaças de morte, apedrejamento na nossa casa. Em 2015, queimaram nossa casa. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Mas existe esse problema, porque existem os radicais, existem os não muito radicais e existem os não radicais. Nós temos uma graça de Deus e só misericórdia que faz isso. Não é porque eu era Paquito da Xuxa ou porque eu era artista de Globo, cinema. Lá eles não sabiam nada disso. Eles sabiam, em 2002, quando a gente pisou, eles sabiam que chegou um casal, mais um casal de cristão que está aqui, e é isso. E o Senhor foi acrescendo o trabalho. Então, não foi assim, um pouco mais diferente. Olha como é que Deus faz para a glória ser dele. Deixa eu te contar. E agora eu estava analisando isso. E aqui eu vou mandar aqui nessa live. Boa. O Senhor não permitiu um trabalho aqui. Se fosse na época, quando eu estava converteu, dando testemunho para tudo quanto é lado, mais de 700 cultos ano que cheguei a fazer para dar testemunho. Esse Paquito da Xuxa aqui, convertido. Então, aí, se eu fosse abrir um projeto aqui, ia ser assim, ó. Aí, claro, o Paquito abrindo, rapidinho, poxa, vamos montar, podia até montar um templo grande, e aí estava lá, vamos congregar lá no Paquito, vamos lá congregar com
queriam fazer o Pá Cristo, né? Olha que ridículo, né? É ridículo mesmo. Então, e outras coisas mais, né? O Paquito de Jesus, surtando, né? Eu chamo de esquizofrenia gospel, né? E aí os caras, bom, aí Deus me tira desse cenário, não permite eu começar a ter uma carreira aqui, que minhas músicas tivessem rádio, uma série de coisas, porque eu tinha muitas coisas ainda para ser liberto, muitas mazelas e coisas. E ainda tenho, mas ali ele me arrancou de cenário, mesmo do trabalho gospel, porque eu já estava tocando em algumas rádios. Em 95 me converti, em 96 já saiu o primeiro CD gospel, e assim foi indo. Mas aí o Senhor me mandou para o deserto, literalmente, né? O Níger, ele se encontra literalmente no deserto do Saara. Que legal. Então, nós temos temperaturas lá de 60 graus no verão, e aí vai. Então, tem Jesus tempestade de areia lá? Demais, demais. Quase sempre tem. Isso é normal. Agora, fora alguns bichinhos que tem no deserto. Nossa! E olha o tamanho, ó, o tamanho da minha mão. Difícil. Né? Então, Jesus também passou pelo deserto. Eu entendo que qualquer discípulo que queira o seguir vai passar por um deserto também, inclusive para desintoxicar de coisas que não agradam ao Pai. Então, nesse caso, no nosso caso, por quê? No nosso caso, porque nós temos a semente adâmica. No caso de Jesus, para provar mesmo que ele estava sendo obediente até a morte de cruz, na questão da tentação. Sim. Interessante que... Então, o que eu estava falando? Já viajei. O projeto do Níger, o que vocês fazem? Isso. Então, o projeto por lá, ele aconteceu assim, sem saber um background, alguém artista, um famoso. Não, se fosse no Brasil, ia ser mais assim. Então, Deus me tira desse meio daqui, me tira de cena, começa a amassar, arrebentar, destruir todo o Alexandre, o Paquito, ok? E agora me traz, 18 anos depois, para começar alguma coisa aqui. Porque quando eu subo favela, monte, não sei o quê, se a gente, às vezes, um ou outro reconhece, você parece alguém, cara, essa cara não é estranha, aí outros vai. Agora, isso também já para mim tanto faz, eu não estou nem aí, é bom mesmo que nem me conheçam como Paquito. Então, isso é só uma estratégia. Às vezes a gente usa no meio das comunidades, às vezes não. Ninguém sabe. Entrei, saí, louvei, ninguém... Nada. Viu mais um Alexandre ali, acabou. Ótimo. Então, era isso que eu acho que o Senhor tinha que tratar comigo lá no deserto, para que hoje eu possa entender que a glória, a honra, como diz em Isaías 42, eu não divido a minha glória com ninguém. Então, a glória é do Senhor. Que bom seria se todos os artistas passassem por um Níger, por um deserto do Saara, um deserto espiritual, para poder entender que a glória é do Senhor. E é isso. Então, é fazer por fazer, não é porque eu sou melhor que o outro. Sim. É porque eu me disponibilizei. Falei, Senhor, eis-me aqui. Mais de coração, de verdade, e fazendo o trabalho full time, o tempo todo para o Senhor. E que trabalho que é esse que vocês fazem? Vocês jogam bola com eles? Como que vocês se aproximam? No Níger é assim, por ser um país muçulmano, então nós temos hoje, já vou falar de hoje, né? Porque foi se construindo desses 18 anos. Existe um centro esportivo, então são 6 equipes de futebol, todos são evangelizados, ok? 2 escolas de costura para mulheres, cursos de 3 anos, elas vão sendo evangelizadas todos os dias, ok? Depois, quando elas se formam, a gente procura levantar recursos, dar uma máquina para cada uma, seguir um trabalho, é autossustentável, é bem bacana. Também tem o trabalho de capelania, então a gente tem livre acesso no presídio, que, assim, é a graça de Deus, isso é um milagre. Fizemos já 3 batismos lá, o general me permitiu. Aí, assim, eu levei uma piscina de plástico, eles já liberam, vamos lá, bate.
É a graça de Deus, não tem outra explicação num país muçulmano. Sim. Também no Hospital Nacional conseguimos fazer uma sala, a brinquedoteca, aonde a gente pode ter livre acesso para poder falar, pregar, ensinar, orar pelas crianças, coisa linda. Ainda tem o apadrinhamento à distância, $30 por mês, são mais de 60 crianças na parte da escola, 4 creches, 11 projetos de nutrição espalhados no país. Assim, é um trabalho já bem fundamentado, seguro, não é 1 ano, 6 meses, são 18 anos. Então, quando o pessoal vê isso hoje, nossa, irmão, né, meu? Mas e lá atrás, quando eu dormia, passava rato em cima da gente, tirava barata do cabelo da minha esposa, passava, às vezes, dificuldade, aperto, porque acabava o sustento, tinha que voltar. Isso tudo não vê as casas sendo apedrejadas, a gente tendo que sair correndo, o evangelismo de rua, então, gente, é isso tudo. Então, hoje as pessoas olham e, nossa, tal, mas o começo foi muito difícil, porque, aliás, eu fui muito, meio que isolado, acho que proposital até. Eu saí do meio secular, então eles passam a meio que falar, você virou as costas para nós, tal. Venho para os irmãos e a igreja mesmo do Senhor fala, não, ele está querendo aparecer, por isso que ele desfez de tudo. Então eu estava sem aqui e sem lá. Então era como Elias, eu e o Senhor na caverna. E aí começa o triturar de Deus na minha vida, né? Sim. Então, coisa linda, coisa maravilhosa. Incrível! Quantos projetos, hein? Quantas formas, quantas maneiras de se envolver com aquele povo, de ajudar, né, se aproximar, cuidar ali de alguma necessidade deles, como a costura, ganhar confiança para poder, então, dizer, segue-me, né? Incrível. É muito bonito ver tudo isso. É o poder de Deus, né? Atuando. Ele que nos dá sabedoria, ele que... É isso. Esqueci. Ainda tem a parte de uma parceria que nós temos com refugiados que vêm para o Níger. Que legal. Então, ainda tem isso. E uma escola de cegos, que a gente também atende alguns lá. É isso. É servir. É fazer o que Jesus faria. Então, se você está disponível, é o Senhor que te capacita. Então, é coisa maravilhosa. Olha, deixa eu te perguntar aqui. Eu estava olhando aqui nas fotos e eu vi uma série de crianças em volta de você. Alguns já mais crescidos, ou outros menores. E aí eu queria que você dividisse com a gente. Afinal de contas, quantos filhos você tem hoje? E como que foi esse processo, né? Como que... Tá. Explica um pouco. Foi acontecendo, foi chegando. Não foi tudo de uma vez, ou tipo, você, não. Eles foram tendo... A gente tem dezenas de crianças que ficam perto da gente, gostam de estar ali. Alguns falam que lá a nossa base é o oásis no deserto para alguns. Olha. Então, eles sentem paz. Muitos ficam só na porta da base. Muitas pessoas ficam lá sentados o dia inteiro lá. Então, assim, eles falam que gostam. Tem uma coisa lá. Então, Jesus, né? É o Senhor ali. Então, eles sentem paz. Então, é isso. É um lugar agradável para eles ali. Então, mas quando a gente fala filhos, é aqueles que a gente tem uma responsabilidade, a gente teve a guarda, né? Então, nesse montante desses anos todos, foram 19. Uau! E já estamos com 14 netinhos, alguns já casaram, a maioria, alguns deles trabalham nos projetos, a mais nova tem 18 hoje. Então, tudo funciona lá, mesmo o papai e a mamãe estando em São Paulo. Então, assim, é super tranquilo, já há alguns anos funciona, porque a gente vem para o Brasil para ver saúde, visitar os parentes, tudo continua tranquilo. Então, lá, por volta de 80 famílias de obreiros que cuidam de todos os projetos. Então, isso aí tudo, em todos os projetos incluídos, dá em torno aí de umas 1.500, 1.600 pessoas envolvidas. Então, é quase uma cidadezinha, né? Se fosse juntar tudo, né? Sim. É porque é espalhado alguns projetos pelo Níger. E você consegue lembrar do nome de todos? Olha, eu esqueço o nome, às vezes, da minha sogra, eu confundo Lígia com Lídia.
Mas eu dou muito apelido, então vamos lá. Chibala, Iliaço, que é o canguru, né? Banguelo, aí tem Arfá, Med, Cacá, vamos lá. E aí vai. Ah, não, não posso. A mãe já gritou de lá, não posso ficar dando os nomes, não, porque a gente não sabe quem vai ver a live. Depois vão lá fazer, você já viu, né? Alexandre, eu queria fazer um parênteses aqui, já que a gente está falando de família, você não sabia, mas por causa dessa live eu descobri alguns parentes meus que moram aqui próximo e que eu nem fazia ideia que existia. Minha tia, quando eu coloquei o cartaz, a minha tia Suzy, ela olhou e falou: ué, mas peraí, esse daí não é o Alexandre, o ex-Paquito, tal, tal, tal. Eu falei: tia, por quê? Não, peraí. Aí ela esperou, ficou sem responder uns minutos, ela voltou e falou: não, é que eu vi ele eu vi ele numa foto com a Zilda. A Zilda é nossa prima, irmã da Luzia e tal, e começou a falar. Aí eu falei: é Que mesmo? parente da Zilda? Pois é, ela é minha prima. E aí ela tá Nossa! falando, a Zilda parece que tem um canal também, que é Temperando Papo, alguma coisa assim, também tem um trabalho muito forte com você. E aí, por causa disso, eu consegui o telefone da Luzia, liguei para ela, e aí estamos nos aproximando. Sem você saber, olha que bênção, né, essa live. Sem você saber, você já está me ajudando, e a gente, não, sem combinar nada, falei: poxa, que legal, que legal. Então, mais uma vez, queria te agradecer pela sua presença com a gente, aproximando família aí, ó. Então, mas a Zilda e o Rinaldo foi exatamente o casal que eu te falei que me acolheram naquele período mais crítico da minha libertação, do meu processo de sair fora do mundo. Olha, então, foi legal. seus parentes. E a Zilda hoje... Oi? E a Zilda, cara... e o Rinaldo estão comigo hoje também no projeto Tive Fome e Deixe de Comer. Quando eu falei, quem cuida setor São Caetano e Santo André é a Zilda e o Rinaldo. Que legal. Quando encontrar, manda um abraço, manda um beijo para eles dois. Beleza. E aqui, né, continuando, voltando, né, para o nosso tema, falando de família, a gente sabe que o chamado, né, o ministério não é só para uma pessoa, o chamado não é só para o pastor, o chamado não é só para o ancião. Quando Deus chama, ele chama a família. E aí eu queria saber como que foi para sua esposa esse início, né, esse desafio. Ela aceitou bem? Foi ideia dela? Foi ideia sua? Como que foi esse processo, né, de adaptação com um escorpião? Você falou barata no cabelo. Todos esses desafios, pegando fogo na casa, depois tomando essa decisão de adotar ali uma série de filhos. Imagino que são muitos desafios, né? Como que tem sido esse processo com vocês dois aí, enfim? Olha, sempre a gente vê que Deus tem tratamentos intensos com a gente. São lapidações meio... como é que é? Tem uma palavra, eu vou lembrar aqui, como é que fala? Intensa, mas tem uma outra palavra que eu uso às vezes, eu vou lembrar. Com emoção, né? Com muita emoção sempre, né? Os tratamentos de Deus com a gente. A Giovana já tinha essa predisposição a trabalhar, ela queria ter ido para as ribeirinhas, pegar uma mochila e viajar pelo Brasil, enfim. E eu já vim aqui no Brasil, eu já evangelizava antes de ir para o Níger, eu evangelizava, por exemplo, já embaixo do viaduto, mendigos, garotos que cheiravam cola ali no centro de São Paulo. E quando eu falei que eu gostaria de ir para o país mais pobre do mundo, né, ela também achou interessante. Tanto é que por ela, mesmo com essas coisas de comer algumas coisas, lá tem comidas típicas tipo gafanhoto, larva, um monte de coisa. Uau. Mas isso aí é fichinha, é pouquinho, perto da necessidade que você vê lá de Cristo naquele povo. Então, ele transcende isso. Esses detalhezinhos, tal, transcende tudo isso. O amor do Senhor faz com que isso pareça nada. Essas coisas físicas passageiras, porque a gente está ali investindo em almas futuras, para a eternidade. Sim. Então, quando Deus começa a nos mostrar esta ótica de eternidade,
esse presente, comer isso ou aquilo, ou não sei o quê, isso passa a ser nada, porque tudo aqui fica também. Então, hoje eu posso comer o gafanhoto, ou posso comer uma picanha, e daqui a pouco eu vou morrer e não vou comer nada. Então, assim, Verdade. quando a gente começa a ter esse discernimento que vem lá do alto, você começa já a desarraigar desse mundo, como diz a palavra. Nós temos que desarraigar, ou seja, tirar a raiz desse mundo. Porque aqui não nos pertence. A nossa pátria é com o Senhor, não é aqui. E aí, quando você já está meio que desconectado disso, você vai querendo mais intimidade com Deus, com o Senhor. E por ela, a gente nem viria direto para o Brasil. Ficaria por lá, porque ela ama aquilo tudo. E você vai criando uma raiz, assim, com as famílias, né? Com as pessoas, com carinho. Tem pessoas que defendem a gente, não seguem, mas defendem. Tipo, bom, os caras vieram fazer um trabalho, não vou deixar. Já teve um muçulmano que é bem influente lá, falou assim, olha, entrou, a gente estava inclusive num culto, e ele foi claro, assim, a gente pensou até, será que é um homem-bomba? O que vai rolar? E ele falou, não, eu quero só falar uma coisa para vocês. Olha, eu não gosto de vocês, não gosto de cristão. Uau. Assim, eu falei, pronto, hoje, vamos para a glória, né? Eu já estava quase... Só que ele falou assim, perto de mim, eu não vou admitir que ninguém fale nada de vocês de mal. E falou assim, e saiu. Uau. Porque eu acho que eles veem o que a gente faz na população, para as crianças. Pô, chega criança lá de 1 ano com 1,5 kg. O negócio é sério. A gente está falando do país mais pobre do mundo, do último IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, segundo a ONU. Então, é isso, é uma coisa... não tem como. Por isso que acho que a gente focou tanto trabalhar no Níger, né? E depois veio a Índia, porque tinha uma missionária que morou no Níger também, se casou com um indiano, e a gente foi vendo, demorou uns 7, 8 anos namorando a ideia de fazer alguma base na Índia e tal, porque o foco mesmo é no Níger. Mas aí deu certo, quando a gente estava pelos 8 anos, mais ou menos, no Níger, vamos fazer algo do tamanho na Índia. E aí tem essa parceria lá, que lá é uma creche, são em torno de 100 crianças e uma escola de costura para mulheres. E nessa creche, no domingo, funciona ali o povo se reunindo para adorar a Deus. Mas é apaixonante, né? Você está ali com aquela criança, com as crianças, o povo. Não tem como. Mesmo que agora a gente está nessa ida volta, né? A gente veio, mas a gente nunca sabe, está estável, né? O aeroporto está aberto, eu estou indo. Sim. Mas de repente fecha. Nós pegamos o último voo no último dia que o aeroporto estava aberto. Então, e se a gente estivesse lá e nesse período de Covid, não sabia se abria, não abria? Eu e Giovana pegamos o Covid. Pegamos no aeroporto da conexão na França. E ela ficou com sequela. Eu estou indo agora já semana que vem. Mas a gente tem que estar sempre atento. E se eu estou lá, vai fechar o aeroporto, eu tenho que vir embora rápido. Então, assim, está tudo instável. Né? A situação está instável. Sim. Mas quem faz a nossa agenda é o Senhor. Então, lembrei, ele falou, tudo dá graça. Beleza. Não é? A minha graça te basta. Então, vamos suportar aí os espinhos na carne. Sim. E aí vai. Seguir a palavra. Tá certo. Ale, deixa eu te perguntar. Você tem alguma... Nesses 18 anos, né? Que você passou aí no Níger. E aí, quem quiser, pessoal, quem quiser colocar aí, mandar perguntas, fica à vontade que a gente vai abrir aqui um espaço para a gente perguntar o que vocês quiserem aí para ele. Mas enquanto as perguntas não chegam, eu queria saber, nesses 18 anos, na verdade são duas coisas. Eu queria saber se você podia dividir uma história com a gente, impactante na sua vida, algum episódio que tenha acontecido, e também entender de você qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu nesse período no deserto. Eu acho que a lição mais valiosa, eu posso dizer que é o amor. Aprender a entender amor. Né? Eu venho de um mundo que praticamente não existe amor. Um mundo da cobiça, um derrubando o outro para tirar vantagem. Isso não existe amor nessas condutas, né? E nessas situações. Agora, a situação de lá teve dezenas de situações, mas eu posso ressaltar uma delas.
duas. Uma que a minha esposa também gosta de estar falando, porque eu acho que foi muito impactante para mim, para ela. Uma criança dividindo um grão de amendoim com mais 2 irmãos. Nossa. E algo bem milagroso, tipo, alguns milagres, vários aconteceram. Eu posso citar um de uma criança que chegou na base morta, já gelada, foi orado por essa criança e ela ressuscitou. E está até hoje lá, assim, nos projetos, né? Ela existe. E o nome dela passa a ser Ressurreição, né? Daquele dia. Começamos a ressurreição. Então, assim, isso, mas várias coisas, muitas coisas. Muitas curas, muitos milagres, muita libertação. Embora o povo seja muçulmano, mas tem um animismo. Eles cultuam muito e utilizam voodoo, magia negra. Então, assim, é aquela coisa como... aqui no Brasil, eu sou cristão, mas também faço a minha mandinga, né? Aquela coisa toda. Ale, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Ela é da Dani Leite. Ela está perguntando aqui qual foi o maior desafio missionário na sua jornada e quando sentiu o desafio, quando sentiu no desafio próximo a perder a esperança e Cristo mudou tudo. Teve ali algum momento que você teve um desafio muito grande e aí então veio Cristo e transformou, mudou a situação enfim. Tá, olha, como eu disse, já pelo perfil que eu já venho, a minha própria característica de ser, eu foco e vou. Só que eu fazia isso sem a direção do Espírito de Deus. Então eu era bruto, um cavalo, né? Um estúpido, indo que nem um maluco. Agora, eu continuo com o perfil, com a característica de um sanguíneo, porém com o Espírito Santo de Deus moderando tudo e me guiando. Então ele vai soltando e soltando a corda para onde devagarzinho, mas eu estou querendo sempre pular a corda, mas tô aqui. Então o que acontece? Na verdade, eu nunca pensei assim, nenhum dos obstáculos em desistir. Nunca. Uhum. Por piores que tenham, eu sou daquele que gosta de desafios. Então isso já está no perfil do Alexandre. Agora, foi o ataque de 2015, a gente viu a multidão vindo com foice, pau, facão para a nossa casa. E as crianças na rua estão vindo para cá, e aquela multidão vindo, que agora porque queimaram mais de 80 lugares lá, né? Em janeiro de 2015. Foi o maior ataque da história do país. E queimaram templos cristãos, restaurantes, assim, escolas. E são 3 facções que atuam lá. Então, a Al-Qaeda, Boko Haram e Estado Islâmico. Então, é pesado o negócio. Não é tão simples assim, né? Mas, mesmo com o livramento, a gente entrou no carro, foi saindo, podia encontrar em qualquer outro lugar, porque o centro e aquele pedaço ali a gente é bem conhecido, né? Eles me chamam de ou Alex ou Aleluia. O nosso carro também é conhecido porque, enfim, roda para lá e para cá. E o centro-vila não é tão grande, então a gente meio que se conhece lá, quase que todo mundo. Então, mas o Senhor nos deu livramento, a gente não pegou nenhuma trincheira, não pegamos nenhuma galera pondo fogo na rua com pneu. É um clima de guerra, a gente caminhou tipo num, sei lá, como seria uma guerra, mas... E o Senhor nos livrou. Então, mesmo assim, eu não pensei em desistir, em nenhum momento. Amém, glória a Deus por isso. Agora, eu não tenho um perfil de, por exemplo, vou comprar uma arma, vamos lá, para cima dos caras. Eles vão pegar a gente e vão para cima. Não. Eu consigo entender que a palavra diz que quando acontece algo assim, fuja, né? Corra, vaza, dá linha na pipa, some. Porque como é que eu vou matar alguém? Eu não consigo. Eu não sei. Mas é bom falar, porque às vezes o pessoal, mas todo mundo com guerrilha, então daqui a pouco o Xande está aqui com a metralhadora. Então, paz do Senhor, irmãos. Não, né? Não combina. Aliás, Jesus é o príncipe da paz, né? Então, a gente tem que procurar apaziguar, ser pacificador, apaziguador. Sim. E se chegar o dia, chegou, porque nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém. Amém por isso. Maravilha. Ale, deixa eu te fazer uma pergunta.
como o objetivo aqui do nosso perfil é incentivar mais pessoas para o campo missionário, a gente sabe que a seara é grande, a gente tem orado para Deus mandar mais trabalhadores. Você teria ali alguma palavra de encorajamento para aquelas pessoas que estão sentindo o desejo, elas sentem ali talvez houve talvez a batida de Deus no coração chamando para esse ministério, para ser também missionários, mas talvez esteja faltando ali só um empurrãozinho final. O que você diria para essas pessoas para aceitarem o chamado, para verdadeiramente se entregarem na missão? Ok. Eu acho que o fundamental primeiro é o seu relacionamento com o Pai. Se o seu relacionamento, você não tem um relacionamento, uma vida de oração, de buscar a palavra, de estar desintoxicando de coisas aqui que não fiquem na sua mente subconsciente, vai jogar no seu coração e a boca vai falar o que o coração está cheio. Então, ou é para construção ou vida, ou é para morte. Então, alguns critérios eu poderia citar aqui. Eu gostaria de citar. Não vou ler os textos, mas vou citar algumas coisas. Primeiro, então, a primeira coisa é você se posicionar como um verdadeiro discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Lê muito, pega os evangelhos, lê ali a vida, a obra, o que Jesus fazia, a forma que ele se comportava, ele respondia, não respondia, ficava calado, qual era o momento de falar. Então, prestar atenção, analisar, ver a vida do mestre, ok? Para você poder seguir. Segunda coisa, você tem que ter critérios, eu entendo. Então, primeira coisa é fazer tudo que você fizer tem que ser para o louvor da glória de Deus, não é para a nossa glória. A obra que existe no Níger, Índia ou aqui, não é de Alexandre, é do Senhor. Não é dele, tudo é dele. Então, primeira coisa, tudo que você for fazer, que está lá em Efésios 1:12, faça para louvor da glória dele. Um outro critério, para ser zeloso com as coisas que fazemos e que são de Deus. A gente tem que ser zeloso, prestar atenção, não fazer com preguiça, fazer a coisa bem feita, ok? Se é dar um copo d'água lá na hora do culto, fazer com excelência, pôr aquele copo d'água. Por quê? Você vai estar fazendo como se fosse para o Senhor Jesus. Então, ter zelo, que está em Romanos 12:11. Um outro critério, o que fazemos ou praticamos não seja causa de tropeço ou escândalo para os santos e para ninguém. Então, cuidado nas atitudes. A atitude que eu estou fazendo tem que ser eu sou uma carta viva, né? É o próprio Senhor Jesus atuando na minha vida. Amém. E os outros em observação, ok? O tempo todo. Então, em 1 Coríntios 10:32 diz isso. Nós temos que, o que fazemos ou praticamos não seja causa de tropeço e escândalo para ninguém. Então, cuidado com o seu palavreado, cuidado quando você está lá com seus irmãos reunidos, cuidado com os seus vizinhos, cuidado com tudo. Você não pode ser um motivo de escândalo para ninguém aonde? No trânsito, na fila do mercado, no açougue, em qualquer lugar. Então, é isso. Então, quando a gente começar a entender que é em todo lugar, porque o Senhor habita em nós, e não em templos feitos por mão de homem, você vai entender que a responsabilidade fica bem maior. Então, você começa a pensar, porque os olhos de Deus estão sobre nós, sobre toda a terra. Só que a galera não se liga, não presta atenção. Ah, não, é só aqui no culto, no templo, aleluia, é o Santíssimo, glória a Deus, aleluia, aleluia. Acabou o culto, já está fofocando, já está fazendo um monte de coisa, já nem lembra o que foi pregado, porque não estava pensando, estava no zap na hora do culto. Então, sabe, é essa falta de conexão. Então, tem que ter critérios. Está entendendo que há um chamado, que tem alguma coisa? Então, se desliga, tenta desconectar. Foca no Senhor, foca nos planos de Deus, ora, jejua, busca, ok? E deixa Deus te usar. Uma outra coisa, somos cartas vivas de Cristo. Temos que fazer o que Jesus faria, segundo aos Coríntios 3:2. Então, também, em 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores de Cristo. Temos que representar Jesus em nossas ações e comportamentos. Então, tá aí, é só prestar atenção, é coisa tá simples, é o evangelho simples assim. Agora, se eu não consigo viver nem essa base, eu quero ensinar o que para outro? Eu não consigo fazer discípulo, porque a ideia que Jesus disse
Ele não falou quem quiser ser católico, quem quiser ser evangélico, quem quiser ser budista, quem quiser ser o que for, me siga. Ele falou quem quiser ser meu discípulo. Sim. Então, essas nomenclaturas, cara, isso tudo é olhar para Jesus. Jesus falou discípulo. Discípulo segue um mestre. Vou seguir Jesus, então. Então, eu tenho que conhecer a vida de Jesus, senão eu não consigo seguir nem imitar ele. É simples assim. É viver uma vida coerente, né? Eu estou dizendo uma coisa, eu entendo isso e vou aplicar aquilo para a minha vida. E não necessariamente eu preciso estar na África, eu preciso estar no Níger, eu preciso estar lá no Amazonas, eu não preciso estar no Camboja, eu não preciso ir para lugar nenhum. Isso é algo, é onde eu estiver. Tem que fazer parte da nossa vida. Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Obviamente, você tem muitos projetos, né? Você citou alguns aí, né? Tive fome e me desse de comer, tem o ADG, e dentro desses nomes tem várias outras, são várias frentes, né? Várias ações. Você disse, só aqui em São Paulo são 20 favelas ou comunidades. Lá no Níger tem uma série de coisas, dá para adotar criança, dá para... Enfim, se alguém tiver interesse em fazer... Porque nós sabemos que muitas pessoas, por muitas circunstâncias, né? Elas não têm, talvez, a disponibilidade de tempo para se dedicar a ir para algum lugar ou estar, né, envolvido em alguma ação nesse sentido, mas Deus também pode estar usando ela e chamando algumas pessoas que estão nos assistindo para poder apoiar financeiramente. E aí eu queria saber, se alguém quiser apoiar, sentir o desejo de apoiar ali, ou adotar uma criança, ou mandar algum recurso para o curso para quiser comprar uma máquina de costura, ou centro desportivo, não sei. Como que funciona? De que maneira que a gente pode doar, seja para o Níger, ou aqui no Brasil, ou na Índia, que você também comentou que tem. Como que funciona isso aí? Tá. No site, acho que até aí, o site está www.agdniger.com. Está aí estampado. Você entra no site, tem as outras redes também no Instagram, está ali. Tem o AGD, que você vai ver as várias... você seguindo, você vai ver as várias ações sociais. Então, tá claro, mas agora em São Paulo, né? Que a gente está por aqui, eu viajo semana que vem, domingo vai ter mais uma ação pela manhã, então a gente vai estar ao vivo também pelo AGD, pelo Facebook. Então, no site tem as contas no Brasil que você pode ajudar, R$1, 2, 5, 10, ajudando com alegria, com a disponibilidade do que o Senhor põe no seu coração com alegria. Então, você pode ser um parceiro, coloca automático, R$10 por mês, sai todo mês da sua conta, 10, 20, 30, 50, quem pode mais, quem pode menos. E a gente vai estar trabalhando, né, nesses três projetos no Brasil, Índia e África. Às vezes alguém manda uma oferta e fala, gostaria que fosse para campanha Tive Fome e Dá de Comer, Brasil. Beleza, a gente compra para o Brasil. Quando não especifica nada, a gente vê as necessidades e aí direciona, né, os valores. Então é isso, é simples assim. Uma outra coisa que ajuda muito é você se inscrever nos canais, nas redes, tá? Tem um canal infantil, educativo para criançada, que chama Turma do Xande. Eu não sabia isso. Então, olha lá, tem aqui, ó. Aqui dá para ver, ó. Que legal. Lá no YouTube, a Turma do Xande. Tem o Xandinho. Ah, meu Deus, o Xandinho, missionário! E tem a vovó Girafa e tem o Doguinho. Então, é Turma do Xande, tá? Quem quiser adquirir também camiseta, tem a caneca, tudo ajuda, né? Então, é um canal, você entra no YouTube, Turma do Xande, XAND, se inscreve, e ali é um canal com vários episódios. Os pais podem mandar foto das crianças, a gente interage, põe nos vídeos. Então, é a palavra bíblica, uma brincadeira para aquele tempo da pandemia, que então pode se brincar em casa, fazer alguma coisa. Legal. E oração. Então, é bem bacana também. Então, se você puder divulgar as redes, né, por máximo que você puder, seguir os canais, o Instagram, tudo, já ajuda bastante a gente, né? Mesmo esse canal. E oração, muita oração. Perfeito. E falando em oração, como a gente já está aqui nos minutos finais, falta bem pouco tempo. Eu queria saber se você tem ali um comentário final
E depois também queria te convidar para fazer uma oração para encerrar aqui a nossa conversa de hoje. Amém. Eu tenho só que agradecer, né, a Deus por tudo, pela nossa casa, a família, o que o Senhor tem ampliado. Eu não tinha a menor intenção do que está acontecendo aqui no Brasil, então tudo é obra do Senhor, tá? E tem mais novidades vindo aí. Então, assim, é o Senhor abrindo portas, é o Senhor fazendo conexões, e espero contar também com a sua divulgação aí nas redes, nos canais, né? E que você possa amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Então, esse é o recado que eu deixo, que você olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é o próprio Jesus. Então, foca nele, que tudo vai bem. Amém. Você poderia orar para fazer uma oração final para a gente encerrar? Amém. Vamos orar, então. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento de adoração, de culto ao Senhor. Receba, Pai, as nossas súplicas em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, se por acaso ou porventura falamos algo que não te agrada ou que não venham a ser de edificação para o corpo de Cristo. Bendito é o teu nome, glorificado é o nome do Senhor. Santo, santo, receba, Pai, a nossa oração. Guarda-nos, Senhor, neste fim de semana, que possamos estar cada um com as suas atividades, para a glória do Senhor. Guarda nossas famílias, guarda todos os missionários do mundo inteiro, todos aqueles que fazem projetos vindo do teu trono, Pai. Bendito é o teu nome. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Alexandre, foi um prazer enorme estar com você. Muito obrigado. Eu não sei quando é que a gente vai conseguir falar de novo. Eu estava pensando aqui, de repente, numa outra oportunidade, trazer sua esposa também para a gente conhecer, conversar um pouco com ela. Mas... Tá joia. Vamos estar agendando. Vamos estar agendando. Perfeito. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana, um ótimo sábado e a gente se fala. Um abraço. Muito obrigado. Para todos os queridos, um abraço. Valeu, pessoal. Até mais.